FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito boa noite, nobres amigos, nobres amigas, ouvintes, seguidores, telespectadores dessa gloriosa live, deste glorioso canal, deste glorioso stream. Estamos começando mais uma transmissão e podcast de Black Yellow Brasil. Esse é o programa falando de Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br ou das suas principais plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. Estamos falando também da Twitch, onde fazemos todas as nossas lives comentando tudo que diz respeito a Pittsburgh Steelers. E hoje a gente tem um assunto seríssimo para conversar, que é justamente o elenco inicial. A inicial é um termo melhor para ser usado que o elenco final, uma vez que ainda vão ter movimentações neste elenco. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma transmissão, e para bater esse papo comigo tenho a presença do pintor na telinha, Léo Lima. Boa noite. Na telinha. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal que já está nos acompanhando aqui na live e que está nos ouvindo no podcast. Eu queria começar, Danilo, fazendo uma pergunta. O Steelers é um time melhor do que ontem à noite? Talvez é um belo tema pra gente discutir ao decorrer desta programação. Uma bela pergunta, Léo, que será respondida será discutida enquanto estivermos conversando por aqui, neste programa onde ainda temos recados para trazer para vocês. Tá? Lembra sempre de seguir @BlackYellowBR nas redes sociais, tá? O Twitter, Instagram, Facebook, o Telegram. Faz tempo que eu não falo para vocês seguirem o Facebook, mas tá lá, BlackYellowBR. Sigam, como eu disse, você acompanha o nosso programa na twitch.tv/BlackYellowBR, tá? A gente está sempre entrando ao vivo, e você acompanha também nas principais plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, e este é um programa parceiro da FN Network, fambonanet.com.br. Tem muita programação sobre esportes americanos, e o último recado que a gente tem aqui é sobre a nossa gloriosa jersey, tá? Tá aí direto do Instagram. Essa é a última semana para pedido da jersey Bumblebee Black Yellow. Você acessa lá o glorioso endereço bit.ly/jersey-bumblebee para ter acesso à sua, e com isso você preenche lá teu nome, preenche lá o número que você quer, a forma de contato para a gente mandar para você informações de pagamento, preço de frete, chavezinha de Pix para pagamento. Tá R$75 mais o frete, e essa a gente tem que lembrar que é uma questão de pedido remessa única, tá? A gente vai juntar todos os pedidos de uma vez, manda pra fábrica, recebe tudo de uma vez, envia pra vocês e acabou. Não tem mais outra alternativa. Mas eu fiquei pensando mais tempo e queria. Não tem. Faz o teu pedido, porque só vai vir desta vez. Não percam. Bumblebee é um esquema de cores muito querido na cidade de Pittsburgh, que a gente tá muito empolgado pra fazer essa camisa, pra trajar essa camisa também, mais até do que fazer pra vocês. Então bit.ly/jersey Bumblebee, segue @BlackYellowBR aonde tiver lá. E vamos falar de Steelers, senhor Léo Lima. Here we go. Deixa eu pôr na tela de volta o nosso elenco inicial, que isso é o que vai guiar muito da discussão. O Steelers fechou na tarde de hoje, aliás, todos os times da liga fecharam na tarde de hoje seus elencos de 53 jogadores, tá? E o principal pra gente aqui é o Pittsburgh Steelers. Vamos passando aqui setor a setor, mas nos atendo só ao que é o principal. Quarterbacks, o Steelers resolveu ficar com 3. Dizem as notícias aí que vieram propostas por Mason Rudolph, mas que não estavam dentro do patamar que o Steelers queria. Você acha que o Steelers queria muita coisa mesmo pro Rudolph? Cara, eu acho que queria uma quarta rodada, vai. É uma troca que faria sentido, mas o que, entre algumas aspas, espanta é que a gente foi o único time da liga a fechar o dia com 3 QBs. Todos os outros times fecharam com 2, alguns times como o Cowboys só com 1 QB, e a gente com 3, né? Então, não sei. Eu ainda acho que o Steelers está tentando uma troca no Mason Rudolph. Talvez não tenha conseguido fechar nesse tempo. Talvez tenha sobrado para os próximos dias, né? Lembrando que absolutamente qualquer troca pode ser realizada
até o trade deadline, que deve estar ali de novo pela semana 8 ou semana 9, metade da temporada, né? Então, nada impede os Steelers trocar depois de amanhã, sabe? Mas o Rudolph, absolutamente nada impede. Então, Rudolph, Kenny Pickett, Mitch Trubisky. Em entrevista hoje, Mike Tomlin não afirmou quem vai ser o quarterback titular da equipe para a temporada, mas que a gente sabe que ainda tá tudo muito protocolar, né? As chances, na nossa avaliação, pelo menos, de Kenny Pickett ser o titular são baixas, e Mitch Trubisky é o dono do cargo, Léo. Eu acho que é mais fácil o Big Ben voltar do que o Trubisky não ser titular essa temporada. Teve, inclusive, o twitteiro que mandou essa de uma forma Bom tweet. sensacional, cara. Sensacional. Se não me engano, ele falava que estamos nos preparando para surpreender o Bengals e ninguém espera a volta de Big Ben, que vai ser anunciada horas antes do jogo. Tá aí, ó, o tweet do senhor Zachary Smith. Zachary Smith, eu acho que escreve para um jornal de Pittsburgh, e aí tá lá de... Estamos contando com a surpresa que Ben Roethlisberger será anunciado como quarterback do lá contra o Bengals. Mas Mitch Trubisky, camisa 10, deve ser esse titular. Então os Steelers, 3 quarterbacks, era uma parada que particularmente não esperava, não. Achava que os Steelers, já que tá com 3 caras saudáveis ali, fosse diminuir para 2, ter uma vaga a mais ali para trabalhar outros setores. Bom, tight end era o grupo exato que a gente esperava, Zach Gentry, Connor Hayward, Pat Frymouth, isso não tem nem o que discutir, com o Pat Frymouth esperando que tenha um ano mais incrível ainda do que foi no ano passado, com o Zach Gentry dando cada vez mais passos, mais indícios de ser um tight end de nível NFL, um tight end completo, que foi o que os Steelers vem desenvolvendo ele, e Connor Hayward como essa surpresa aí, tentando pegar muito snap nos special teams também. Running backs. Aqui já Antes começou. de falar de running back, Danilo, tem uma surpresa que o Phil Yates soltou agora há pouco. O Steelers recebeu o Dalton Keene para fazer testes hoje. Tight end, que era do Patriots, tem 5 jogos na carreira e 3 recepções. Esquisito, né? Das 3 recepções, um fumble. Ele conseguiu isso. Esse seria um bom momento para você colocar uma competição teórica ali entre ele e Jay Sternberger e Kevin Rader. Não é de se imaginar que o Steelers vai mexer nessa área do elenco. Já tem um monte de problema para resolver, vai arrumar problema de não tem. E Tyrande ainda, não precisa. Tyrande, tamo tranquilo de Tyrande para essa temporada. Running backs, a gente teve... Deixa eu dar um zoom aqui. A gente mantém, claro, Najee Harris. Jalen Warren se destacou o suficiente para garantir essa sua vaga aí no elenco dos Steelers. Benny Snell, tecnicamente, é pelo valor de special teams que ele soma e que o cortado não soma. Anthony McFarland Jr. foi um dos cortados na tarde de hoje. Derek Watt ficou com a vaga no elenco final, mas existem teorias aí de que o Watt pode ir para injury reserve, porque ele nem apareceu nos jogos de pré-temporada, estava um tempo inteiro ali só de camiseta, nem para aquecimento ele foi, coisa que jogadores que não jogaram apareceram. Seria um movimento interessante. A gente tem o Connor Hayward, que também joga de fullback, inclusive teve snap de fullback nesses jogos de pré-temporada. E, cara, eu confesso que eu não esperava o Benny Snell ficar depois do último jogo. Eu pensei que a gente fosse com a formiguinha atômica, com McFarland. Interessante. Gostei que o Warren tomou a posição realmente. Entendo que ele já é o running back 2, inclusive. Ele ganhou mais snaps que o Benny Snell com o time principal, até na soma final, né? É bom ver essa atualizada que a gente está dando no elenco, principalmente nessa posição que a gente sabe que a gente precisa de que o Najee tenha tempo de descanso. Sim, esse é um setor que a gente, inclusive, mesmo depois do elenco definido, a gente dá aquela reforçadinha que não iria doer dar uma olhada para um cara mais veterano para ser esse running back 2. Não veria problema algum, mesmo que por um acaso você tivesse que tirar Jalen Warren e não Benny Snell, embora ambos tenham valor nos special teams, dá até pra você jogar com os dois, um em cada ponta. O cara veterano ali não seria de todo mal nesse caso. Seria bom, inclusive. Seria bom, justo. Seria bem justo. E em corte, running back é uma posição que realmente sobra, e sobra bastante. A gente viu hoje, por exemplo, 2 dos nossos alvos de agência livre, alvos de free agency, ficarem livres aí em Philip Lindsay e Sonny Michel, né? Os 2 foram cortados hoje. Tem experiência suficiente para ser o running back 2 que a gente estava no perfil que a gente estava pedindo. Wide receivers. Aqui o Steelers foi com 7, que é um número até bem alto, surpreendente. Chase Claypool, George Pickens e Deontay Johnson já eram 3 nomes sólidos e garantidos.
Miles Boykin ganhou bem a vaga dele aí na pré-temporada. Gunnar Olszewski ganhou a vaga bem na pré-temporada, sendo tanto wide receiver quanto retornador. O Steven Sims também apareceu legal, e aí a gente ficou com 7. Só dos mais cotados ali, só o Tyler Vaughns sobrou e deve ser um candidato a practice squad. Calvin Austin, a gente acha que ele vai pra injury reserve, né? Ele não jogou nenhuma partida, tá com problema de lesão realmente. E, cara, é um calouro, então ter ele 4 jogos, mesmo que treinando só, é interessante. Eu faria essa movimentação, principalmente para conseguir abrir mais vaga no elenco. Não acho que para wide receiver, acho que a gente tem um time bem bom, wide receiver room nesse time, mas talvez para um OL ou então até um jogador de defesa. A gente sabe que tem algumas posições que estão apertadas. É isso. Vamos aproveitar a posição geográfica, geométrica aqui da arte. Vamos passar já em Special Teams, os 3 que a gente esperava. Continuaram, né? Presley Harvin como punter, Chris Boswell como kicker, Christian Kuntz como long snapper. Dos três, né? Boswell e Kuntz têm o serviço prestado aí para o time, e Harvin, ele realmente ganhou a vaga dele em pré-temporada, tanto em treino quanto em jogo. O desempenho dele foi bem melhor do que a competição, e ele ganha. O último competidor dele em temporada, nosso glorioso Corliss Waitman, o paciente, inclusive ganhou vaga como punter do Denver Broncos. Tinha um rapaz mais veterano lá, cujo nome eu esqueci nesse momento, mas tinha um punter mais veterano, ali nos seus 36 anos, bom jogador mesmo, mas o Waitman ganhou a vaga na bola e no preço. Tem que ser levado isso em consideração. Então, Presley Harvin, Chris Boswell, Christian Kuntz são os nossos special teamers. Sam Martin, isso. Eu tava pensando no nome MS e não SM. Por isso não me veio à cabeça. A linha defensiva. O Travis Adams, Larry Ogunjobi, Isaiah Loudermilk, Tyson Alualo, Chris Wormley, Cam Hayward, DeMarvin Leal. Basicamente sem surpresas aqui nesse setor, né, Léo? Sem surpresas, e cara, realmente aconteceu. Henry Mondoa foi dispensado. Não só ele, como os irmãos Davis, né? Mais o Carlos do que o Khalil. São jogadores que eu acho que a gente busca para o Practice Squad, pelo menos. Mas sem surpresas. Não tinha muito pra onde fugir. Tá bem justo. Sim, e o Travis Adams é mais um nome que a gente tá na expectativa de uma injury reserve. Não tem treinado consistentemente, não tem jogado também, e aí ele pode abrir mais uma vaga aqui nessa lista de linha defensiva. E pensem sempre que quando o Steelers coloca um jogador dele na injury reserve, os primeiros nomes que ele liga são os que já estavam próximos ali a ele, né? Então não seria muita surpresa. Aqui no topo da tela já estava um dos nomes novos do Steelers, mas a gente consegue segurar também. Vamos de safeties, tá? Passando para defesa, continuando em defesa. Trey Norwood, Damonte Kazi, Miles Killebrew, Terrell Edmonds, Minka Fitzpatrick. Tá? Também nenhum nome surpreendente, com a nota que a gente tem que deixar, que Damonte Kazi é mais um cara que é super candidato para injury reserve. A lesão dele é séria a ponto de deixar ele fora da estreia, mas não tão séria que ele vai perder a temporada inteira. Uma lesão no pulso, né? E, cara, um outro nome que eu quero ver mais, porque eu confesso que eu não lembro de ver ele jogando na pré-temporada, foi o Killebrew. Também estava recuperando de lesão, mas parece que nada muito sério. E ele ficou, quer dizer, ainda não oficialmente, mas ele deve ficar. Nossa grande Carlinhos Plantel, ele foi cortado como machucado, então se nenhum time pegar ele volta para nossa injury reserve. É isso que o Brasil quer. O que também dá uma boa grande impulso para ele voltar naqueles contratos de quando acabar a temporada também, né? Super, com certeza. E aí tem mais uma pré-temporada. Um nome que a gente tem que ficar de olho é o Elijah Riley, para uma possível, dos nomes que já estavam aqui no nosso time, né? Uma possível ida do Kazi pro IR. Hoje foi um dia que teve muito safety renomado, né? Muito jogador veterano sendo dispensado, então é uma posição que a gente vai trazer alguém, com certeza. O mercado de safety tá propício aí para você ter várias pessoas disponíveis para ser baratinho assim, né? Como foi o próprio Damonte Kazi, como foi o próprio Terrell Edmonds. Nesse caso, é de se esperar que, caso o Steelers não invista num nome mais badalado assim, você vai ter Minka e Edmonds titulares por mais tempo.
tempo, Trey Norwood fazendo um revezamento ali como safety, aparecendo como um níquel, do mesmo jeito que ele vem jogando nos últimos tempos. Cornerbacks, tá? Cam Sutton, Akil Witherspoon, Levi Wallace, os nossos 3 titulares tranquilamente. Arthur Mauret e James Pierre completam esse grupo, o que significa o provável fim da era Justin Lane, né? Tava na hora, passou da hora, inclusive, mas eu sinto que esse grupo não tá fechado. Tinha vazado uma informação de que a gente teria feito uma proposta pro Hayden, ele negou, mas quando o burburinho é muito grande, eu acho que a gente ainda tá tentando alguma movimentação pra melhorar nem que o depth. E aí, cara, entendo que o Maulet e o Pierre estão numa briga pau a pau. Não consigo ver ninguém à frente. O Pierre tem mais tempo jogando por nós, mas o Maulet teve uma pré-temporada melhorzinha, então acho que é uma briga bem pau a pau, mas é uma posição de verdade que pode chegar alguém, sei lá, um AJ Boy, um Kevin King, algum cara mais experiente que pra conseguir melhorar a profundidade do time mesmo, né? Ou o próprio Hayden, quem sabe? Ele negou que recebeu proposta, mas não negou que ele viria. Isso, então tem essa possibilidade de reforços por aí. Aqui não tem ninguém forte, com forte indício de ir para Injury Reserve, deve ser esse mesmo setor de corner. Outside linebackers, tá? Inside linebackers, na verdade, pra gente começar, a gente tem Robert Spillane, Miles Jack, Devin Bush, Mark Robinson, exatamente dentro do que a gente previu. Os outsides, a gente ficou com TJ Watt, com Alex Highsmith, com Derek Tuska e veio Malik Reed. Já vamos comentar o que você achou das escolhas de elenco e essa troca com Malik Reed. Cara, as escolhas de elenco é muito o que a gente esperava mesmo, né? Não vi nenhuma surpresa. Fala-se muito de Marcus Allen voltar numa dessas vagas que vai abrir com o IR, mas sobre Malik Reed, cara, eu gostei muito. Eu gostei muito, muito da contratação. Foi uma troca, a gente mandou uma sexta de 2023, recebeu ele com uma sétima. É um jogador que funciona muito em depth, tem bola para desbancar o Highsmith até. É um cara que ele é muito bom gerando pressão contra o jogo no jogo aéreo, mas deixa um pouco a desejar no jogo terrestre. Como a gente melhorou a DL, então como chegou o Ogunjobi, como o Alolo voltou, é uma aquisição que faz bastante sentido. Então a gente tem um cara agora mais focado em pressão, e o Highsmith, que é um cara um pouquinho mais focado em jogo terrestre, talvez, que não gera tanta pressão assim. Acho que é um fit interessante que a gente vai poder rodar bastante. Lembrando que antes de você avaliar o nível de Malik Reed, porque ele foi cortado do Broncos, o Broncos tem no seu grupo de outside linebackers Bradley Chubb, Nick Bonito, Baron Browning, Randy Gregory. É de se imaginar que Malik Reed seja ali um outside linebacker 5, então não é um grande problema, né? E além disso, o próprio GM do Broncos falou que foi um pedido do Malik Reed para vir para os Steelers, então a proposta parece ter vindo deles, o que é interessante, né? Era um cara que talvez não fosse... eu acredito que ele ficaria no time ainda, mas como poderia vir um valorzinho extra de draft, não era um cara tão necessário, bom pra gente. Isso, a gente ganha um valorzinho aí em outside linebacker, automaticamente é o outside linebacker 3 dos Steelers, tá? Se Alex Highsmith não estiver disponível para semana 1, que aí tem notícia, ele já treinou hoje e deve voltar a treinar com o pad na segunda-feira, ou seja, deve estar pronto para entrar em jogo, mas a gente pode, se precisar de uma rotação maior, ou se tiver a disputa ali, dá até para ver Malik Reed ganhando essa vaga aí em cima dele. Só para contagem, a gente que gosta muito da estatística SEC, Malik tem 34 jogos como titular e 15 sacks na carreira, é um número bem interessante para um jogador jovem que sempre foi de rotação. Em compensação, o Highsmith tem 8 em 21 jogos como titular. Tem tudo para ser um cara que vai ter muitas oportunidades de finalizar jogadas, né? Isso, espaço para ele ver o campo tem, e olhando os vídeos de sack dele, você nota que ele consegue jogar dos dois lados da linha, né? Que é uma coisa que o Steelers tem usado recentemente mais fixo.
Mas esse número 3 aí, ele precisa ter a capacidade de rodar, né? Não só isso, Apresentar cara, pelos dois lados. ele é um cara que sempre. Ele não vai só pro sec, ele vai sempre tentar um fumble forçado. Forçou um fumble contra a gente ano passado no Big Ben. É um bom prospecto de possíveis turnovers aí pra gente ficar de olho. Isso. Então, uma boa aquisição aí dos Steelers. De novo, é uma 6ª rodada e recebe o jogador em uma 7ª lá de Denver. E por fim, a linha ofensiva, que é o setor que preocupa bastante. Só aqui nas missões. A Libras Neto, os caras vão insistir ainda no Green. GNT Steelers, Kendrick Green, molecagem. A gente viu, tem mais aqui, ó, Darlis, mais uma temporada sofrendo com Kendrick Green. Então, linha ofensiva já começa por Kendrick Green, porque essa lista tem ordem de número, tá? Não é por ordem de importância. JC Hassenauer e Mason Cole, os centers, Kendrick Green, Kevin Dotson e James Daniels como inside offensive linemen, Dan Moore Jr., Chuks Okorafor e o novo contratado, Jesse Davis como offensive tackle, Léo. É isso aí, né? Jesse Davis, cara, trazendo um pouquinho do... Eu conversei com o Rafão, que é torcedor do Vikings. Apesar dele ter jogado só 2 jogos na pré-temporada pelo Vikings, a resposta do Rafão foi: ele perdeu a vaga por uma escolha de 5ª rodada desse ano, calouro. Ele teve 2 jogos e foi muito mal nos 2 jogos. Então é um cara preocupante. Ele tava no Dolphins ano passado, não só no passado, né? Nos últimos 6 anos. Fez uma temporada bem fraca no passado. 2020 ele teve um ano até bom, perto do esperado. Foi um cara que cedeu poucas pressões em 2020, mas ano passado um ano muito ruim, um ano complicado. E eu comentei no QG, é meio surreal a gente pensar que o nosso melhor reserva hoje é o JC Hassenauer. Pouco tempo atrás ele estava implorando para ele não entrar em campo, e agora se ele entrar em campo não é tão ruim assim. E vale também o destaque pro Kendrick Green, que agradeceu a Deus pela notícia que ele ficou no Steelers. Então acho que ele estava esperando um corte. Seria um bom corte, inclusive. Pois é, rapaz. Então, esse é o nosso setor de linha ofensiva. Me perguntou aqui sobre Jesse Davis, o Darlis, se a gente considera uma boa movimentação. Ela é uma movimentação barata, tá? É isso. E aí, entenda como você quiser. Barata de custo, barata de jogador, tal. Mas ele tem aquele cheirinho de jogador ruim. Sabe quando você tem o reserva que é muito ruim e ele acaba entrando em campo? Tem todo aquele cheirinho de Jesse Davis. Você vai ver defesas a respeito disso. Mas a linha do Dolphins era muito ruim, por isso ele nunca se destacou. Irmão, tu acha que ele tá vindo pra uma super linha do Steelers? Então, é bem difícil avaliar positivamente Jesse Davis, Darlis. Bem, bem difícil. Eu acho, inclusive, que ele vem mais para jogar de guard do que de tackle. Talvez seja o cara que vai brigar no primeiro momento por posição com o James Daniels. Mas, cara, complicado. Acho que foi a posição que a gente mais errou, né? Dos possíveis jogadores que ficariam no time. O Leglu e o Haig serem cortados foi bem esquisito. São, cara, 2 caras claramente melhor que o Kendrick Green, por exemplo. Haig era um cara que era muito útil. O Leglu fez uma boa pré-temporada. Me espanta de verdade ele ter sido cortado no lugar do Kendrick Green, porque, cara, o Kendrick Green é muito ruim. E me espanta a gente ir com 8 OLs só, cara, é muito pouco. Qualquer lesãozinha a gente já vai ter que dar um jeito de correr em mercado. A gente não tem... Eu sei que não tinha muito o que fazer. Se tivesse 9, provavelmente o 9 seria um cara ruim também, mas ainda assim é um pouco esquisito. A expectativa é que a gente ainda esteja procurando mais um cara para ser, talvez até reserva, pelo menos, né? Não veio nenhum titular, um reservinha. Tem bons nomes no mercado, cara. A gente tem o Daryl Williams, que estava no Bills ano passado, right tackle. O Marcus Cannon, que ainda é muito útil, apesar de velho. Eric Fischer, Brian Bulaga, que seja. Só acho que a gente precisa trazer algum nome experiente, que foi um ponto interessante do Jesse Davis. Ele é um cara experiente, então talvez isso seja importante dele. Talvez ele seja um líder não técnico, mas um líder por conta da idade. Mas, cara, a gente precisa mexer na OL urgente. Então, esse é o nosso elenco inicial, tá? 53 jogadores estão indefinidos.
ainda devem ter algumas movimentações no sentido de injury reserve, e aí quanto mais tarde o jogador teve o seu corte anunciado, mais provável é ele ser trazido de volta para os Steelers. É mais provável você ver Joe Haig, Marcus Allen, até o Trent Scott, tackle, voltando, do que ver os caras que foram mais no começo, o Jay Sternberger e Rondell Carter e esse tipo de jogador. Então o Steelers vai numa de confiar nos seus, caso ele precise. Bom, a gente vai abrir para perguntas de vocês. Deixa eu focar a mim e ao Léo aqui. A gente vai abrir para perguntas. Só antes de dar um grande abraço, muito obrigado para a galera que está se inscrevendo aqui na Twitch, deixando seu sub. O Matheus SPZ, Humberto Delfis, Galibras Neto, Denis da Silva, muitíssimo obrigado. Isso ajuda bastante se você tem a possibilidade aí de deixar o seu sub na twitch.tv/blackyellowbr. Agradecemos imensamente esse seu apoio. Vamos lá, perguntas, Léo. A gente já recebeu algumas aqui. Eu queria começar com uma que chegou pelo Twitter, mas que vale a pena a gente trazer porque vai nesse sentido aí de reforços e movimentações. O Deco, que eu não sei se ele tá assistindo aqui com a gente, mas normalmente ele tá, mas ele mandou a pergunta pelo Twitter. Ele pergunta sobre Alex Leatherwood, Léo, se você daria uma chance para esse jogador. Cara, é difícil essa pergunta. A gente falou bastante dele hoje no QG. Era um cara que eu tinha como quarta rodada no draft. Saiu na escolha 17, uma escolha bem esquisita do Raiders. Não à toa, o segundo ano dele tá cortado já. Eu não gosto dele, eu acho ele muito fraco tecnicamente, mas ele é um cara grande que tem algum fit com a ideia do Pat Meyer de OL. Então a gente precisa de caras grandes que tenham força. Ele não tem técnica. Não acho que o Pat Meyer é o cara que vai conseguir ensinar ele a ser um bom guarda ou um bom técnico que seja, mas pensando no fit, cara, eu testaria. Eu acho que não tem por que não testar, tá no mercado, a situação tá difícil, e pior que Kendrick Green, não sei se ele é não, acho que é pau a pau. Talvez um pouquinho melhor, se for melhor, já ganhamos. A minha resposta, ela veio aqui esse caso eu fiquei responsável pela resposta. Não é um jogador que me agrada, não é uma comissão técnica que me agrada para desenvolver esse jogador. Então, não, eu não daria chance para Alex Leatherwood e Galibras, sim, é um cara bem faltoso, pelo menos na memória visual, assim, é um cara que faz muita falta mesmo. E assim, eu te garanto que ele não vai fazer falta agora pra torcida do Raiders. Vamos pelo seguinte, tá? Linha ofensiva é um recurso tão escasso na NFL que se você tem com alguma possibilidade de recuperação, se você acha que ainda dá pro jogador, você não coloca o cara no mercado assim não, cara. Exceto contratos muito grandes, exceto problemas pessoais, você tende a manter o cara porque precisa, pô. Todo mundo precisa. No ano passado, ele foi o 14º jogador de linha ofensiva com mais snaps. Foi o terceiro com mais faltas cometidas, 14 faltas, é um número surreal. E o segundo com saques cedidos. 8 saques cedidos é muita coisa. A PFF deu um overall 45 pra ele, cara. 45 é um número muito baixo. Tem o comparativo, por exemplo, com o Dan Moore, que jogou bem muito com a gente. Dan Moore, eu pego agora. Porque Leatherwood, ele teve uma transição de posição ano passado, né? Ou ele jogou mais como left tackle? Ele jogou como guard e como tackle, mas Dan Moore teve 7 sacks cedidos, foi o 10º, teve 5 faltas só, o 34º, número bom de faltas, e em 1.070 e poucos snaps, um pouquinho, sei lá, 20 snaps a menos que o Leatherwood. Então saiu com overall 57.8 na PFF. Diferença grande de números, né? Apesar de estar jogando muito mal. O Kendrick Green, que fez muita falta, fez 9. De 9 para 14 é muita coisa. Cara, é uma diferença bem, bem gritante. Então, pesa aí nessa história. Mas, então, o veredito final é não. A gente, avaliando aqui, não daria uma chance para Alex Leatherwood, mas a gente também não daria uma chance para Jesse Davis, a gente também não daria uma chance para Kendrick Green. Então, não significa que talvez Leatherwood nessa situação seja mais interessante que o Kendrick Green. Eu acho que só por ser uma incógnita já é mais do que a certeza que a gente sabe que tá ruim.
Ainda sobre jogadores de primeira rodada saído do Raiders, que o Raiders basicamente cortou todo mundo de primeira rodada da era... Quer dizer, cortou todo mundo não. Ou tem uma avaliação bem baixa dos caras da era Mike Mayock e John Gruden, né? O Alexandre Dinés pergunta sobre Jonathan Abram. Ele toparia. Eu acho que a gente tá com um setor ok. Cara, mas seria interessante. Porque ele não joga mais safety, né? Agora ele virou linebacker. Então seria um cara interessante pra se ter num depth. É um cara que sabe marcar passe, querendo ou não. Porque por ser safety, seria interessante, mas eu pagaria muito pouco nele. Eu não sei nem se ele foi cortado. Essa vale conferir por aí. Então, Jonathan Abram não chama muita atenção. Pergunta rápida, Denis da Silva: quantos jogadores no Injury Reserve você pode colocar? Quantos você quiser. Machucou, pode botar lá. Quantos podem retornar também, agora tá liberado. Você só precisa dar um mínimo de 4 semanas. É isso. Então, colocou na Injury Reserve, ele precisa ficar 4 semanas fora antes de voltar. Então, todos os nomes que a gente foi citando aqui, até lembrar, o Calvin Austin tá bem ameaçado deve ir para Injury Reserve, Montravius Adams tá nessa situação, e o Damonte Kazi é outro nome, e o Derek Watt. São 4 nomes que abrem 4 vagas no elenco. Provavelmente para 4 jogadores que a gente já conhece. Joe Haig, aí seria um 9 OL, Marcus Allen, aí você tem o Special Teamer / inside linebacker / safety, no caso de uma grande necessidade. Talvez, se você tira Derek Watt, talvez abra para McFarland voltar. E se você tirando Calvin Austin, pode ser que Tyler Vaughns fique com essa vaga, mas eu não teria essa expectativa não, porque o Steelers não vai levar 6, vai ter que deixar alguém inativo todo jogo desse grupo. Então, pra ficar um inativo, 2 inativos, não faz grande diferença. Um ponto que eu achei interessante aqui, cara, a gente abriu 1,5 milhão em cap com a vinda do Jess Davis no lugar do Haig. Então é um movimento que agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Entre o ruim meio caro e o ruim meio barato, fica com o ruim meio barato, né? Então tá aí, Injury Reserve tá liberada, e isso responde mais ou menos a tua pergunta também, Denis, sobre trazer um OL de respeito. São free agents, né? Você pode negociar com os caras à vontade, não é de se imaginar que o Steelers, por exemplo, fosse investir num cara de altíssimo contrato a essa altura do campeonato. Nem deve ter um jogador desse nível de contrato disponível para uma troca, por exemplo. Então não faz grande diferença, não. O que tá aí que tá na pista deve dar tranquilamente para trazer. Alan Chagas, qual a situação de Calvin Austin? Terceiro, tá, Alan? O pai dele eu acho que não seria legal trazer para os Steelers. Será que vai pro Injury Reserve? É bem provável, porque ele tá esse tempo todinho sem aparecer. Se ele continuar aí machucado, ele deve ser o jogador que fica inativo no grupo, e aí pode tirar, cara, do jogo. Você fica ali com 5 wide receivers indo pra partida e um fora. Talvez até os Steelers leve todos os 6 para todos os jogos, né? Porque Deontay Johnson, George Pickens, Chase Claypool vão estar disponíveis o tempo inteiro. Ochelski e Sims vão estar retornando. É até possível que os Steelers coloquem um para retornar kickoff e um para retornar punch. E Miles Boykin em special teams. Então pode ser que os 6 fiquem ativos todo jogo. É isso, acho que faz sentido. Eu até procurei aqui o Calvin Austin, o pai, né, pra ver tamanho, ver se cabia como L. Mas ele é empregado ainda, tá com emprego como policial lá em... Onde que ele é? É policial em Memphis. Então, acho que não vai caber, não. Infelizmente. Adoraria. Pior que Kendrick Green não é. E comportamentos de policiais não tem sido um negócio que a NFL aprova muito, não. O que eles fazem, se ele repetir em campo, não tá muito legal, não. Mas protegeria o filho. Vai. Se botar o filho como running back... Dantas, Jay Brickashaw Dantas. Quem dessa lista ainda deve sair para a chegada de reforço? Então, reforço a gente não acredita que o Steelers vá trazer, Dantas. Nomes sim, se vai ser reforço. Embora todos os jogadores cortados estão aí disponíveis, né? Os mais jovens estão em sistema de waivers, então quanto pior a campanha do time no ano passado, melhor a chance, o que significa que o Steelers é o número 20 na ordem. E os mais veteranos estão efetivamente free agency. Tem uns nomes de free agent, tem muitos nomes, muita gente cortada. Temos possíveis 4 jogadores para ir para IR, né?
né? Então, Derek Isso. Watt, Calvin Austin, Montravius e Kazi. Então, em Isso. tese, 4 espaços no elenco. Acredito que mais um DL. Acho que o Carlos Davis volta. Acho que ele volta quando o Montravius fizer essa troca. Marcus Allen, que é o nome já esperado. E aí temos 2 em aberto. Não sei. Isso, eu veria Joe Haig sendo um bem provável também. E fechando com safety, talvez? Joe Haig e aí coloca um Anthony Harris, talvez? Alguém. Alguém. Em É isso. resumo, alguém. Teve um cara mais novo, um safety que foi cortado por aí. Não teve? A gente tava falando disso hoje. Cara, foi tanto safety cortado. É. E tanto safety cortado que teve algum contato com os Steelers em algum momento. Que é difícil saber qual. Porque a gente tava falando de Anthony Harris foi cortado pelo Eagles, né? Que eles trocaram pelo Chauncey Gardner Jr. Johnson. Teve um cara um pouquinho mais novo que fazia mais sentido do que Anthony Harris. Pra pegar aí, nesse momento vai ser difícil de lembrar quem é esse jogador. Logan Ryan, talvez? Não, embora Logan Ryan tenha sido cortado, mas ele é o que tá mais na frente na fila do Buccaneers, né? Tem o Tony Ryan Jefferson. Jensen, Tony Jefferson, do Baltimore. ok, não era. Enfim, cara, teve um Mas jogador tem tem muito uns caras. safety. Tem muito safety no mercado agora que tem contato com o Steelers em alguma situação. Tem muitas possibilidades. O GNT Steelers. Será que Tomlin acredita que com essa OL a gente vai ganhar alguma coisa? Eu acho que ele acredita sim. Porque afinal o Mike Tomlin não dá recados, ele faz movimentos, né? Eu me recuso a acreditar que ele acredita. Eu acho que ele gostaria de melhorar um pouquinho, mas sabe que não vai ter muito mais o que fazer, além de confiar. Ele acredita que ele tá dando a última chance pro Matt Canada e companhia. Isso com certeza. Isso tomara, né? Tomara. Tomara. Ainda em OL, Galibras Neto, o que é que você achou da pré-temporada do Mason Cole e desse novato, que eu imagino que ele esteja falando do Jesse Davis, né? Cara, Mason Cole tá bem. É um dos 3 que não... porque, vamos lá, a gente tem 3 níveis de jogadores hoje na nossa L, pensando em titular apenas. A gente tem o Chucks, que é um bom jogador. A gente tem o Dodson, que tá... 4 níveis, né? Chucks, um bom jogador. Dodson é um jogador que tem tudo pra se firmar como bom jogador. Mason Cole, que tá muito atrás do Dodson. E aí vem o abismo. Dan Moore, James Daniels, Kendrick Green, todo mundo muito mal. Então, Dan Moore, o Mason Cole eu coloco como terceiro melhor, não segundo pior. Junto com, porque o primeiro também é uma galera empatada, né? É isso. Aí, mais uma pergunta do Alan. Quanto é que a gente tem em cap disponível? Porque nos anos Ainda anteriores não a tá gente trouxe oficial. jogadores com mais expectativas. Mas a gente tem Verdade. cerca de 10 milhões de cap. Um pouquinho menos, talvez. É um valor que dá pra trazer. Você fala de jogadores com mais expectativas como Ingram e Turner. O Turner é um nome que tá me falhando aqui. Trey Turner tá jogando. Trey Turner, ok. O lance, Alan, é que esses jogadores foram trazidos na free agency em março. A gente já tá basicamente em setembro. A diferença dos jogadores disponíveis em março e em setembro é bem grande, bem grande. Ou pro cara tá disponível em setembro, ou ele é ruim mesmo, ou ele não teve um bom desempenho em pré-temporada, ou tem alguma situação bizarra, né? Ou ele mesmo tá pedindo pra esperar e ele quer escolher exatamente qual cenário que ele vai. De OL. É só ver 3 nomes. Você pode saber que estão disponíveis tarde e eles escolheram a situação. É o Eric Fisher? Não, o Honey Badger. Ele ficou esperando até sim, ter a situação sim. que ele queria. O Jarvis Landry. Coincidentemente, os dois foram pra New Orleans. E o Odell. E o Odell Beckham Jr. Que até agora não escolheu o lugar onde vai jogar. Tá machucado também, óbvio, mas vai esperar com calma. Isso. E OL, cara, a gente tem, de verdade, tem nomes interessantes que são jogadores que dá pra você plugar e jogar. Tem o Eric Flowers, que jogou no Commanders ano passado. Guardia. Cara, perto do que a gente tem, tá valendo. Aí, pô. Eric Fisher, Daryl Williams, Marcus Cannon. Eu não vou citar o Zach Banner, porque ele não joga bola. Isso. Mas, cara, acho que pior do que tá. Eu tô muito tirica. Pior do que tá, não fica. É possível. O tirica ficou, né? Mas aqui a gente espera que não. Ele provou que dá pra ficar pior, sim. Não duvida, não, que fica pior, cara. Fica bem pior. Então, esse é o lance. E o principal, o recado é esse, Dantas.
não adianta ter muito cap se você não conseguir ou trazer o jogador que vai melhorar mesmo, garantidamente, ou o jogador ou ter a confiança de desenvolver um cara mais barato num jogador que vai melhorar essa história. A gente vai ter que torcer para que o que a gente viu nesse mês de agosto seja só um lance dos caras, não, mas eles não estavam jogando com 100% do que eles tinham, e agora que vai ser pra valer, é que vai virar a mesma chave, mas assim, a gente começa a temporada em Cincinnati, né? Eu tenho gostado cada vez mais dos dois primeiros jogos, que é Bengals e Patriots. Acho que são os dois jogos para definir realmente o que vai ser os Steelers. A gente tem 2 jogos aí para ajustar o time. E eu digo assim, a ponto de, cara, se perder os dois, meu amigo, vamos botar o Kenny Pickett para jogar, deixa o moleque aprender a jogar bola e é isso. O jogo definitivo é isso. É Bengals, não, é Browns da semana 3, né? É o jogo para definir se vai ou racha. Foi mais ou menos por aí que o Baker Mayfield estreou, né? Ali, foi por 3, aí. 4, mas o caso dele foi lesão, né? Não, foi nível. Verdade, foi nível. Tava perdendo e botaram ele pra jogar e segue o baile. Lesão foi o Justin Herbert, que teve o famoso pulmão perforado. Semana 2 que o Baker estreou. Semana 2? Não, semana 3. Isso mesmo. Eu lembro que foi com o Bengals. E que era um prime time. Então, gente... Foi contra os Jets. É isso. Semana 3 contra os Jets. Foi contra os Jets? Nossa, que jogaço, hein? Meu Deus do céu. Mas era um prime time de escolha 1 contra a escolha 3. Era prime time bom. Era o Sam Darnold, né? Sam Darnold. Então, jovens, se vocês não tiverem mais perguntas, a gente encaminha o final desta gloriosa live, porque este é o elenco de 53 jogadores dos Steelers. E repetimos, deve ter mais movimentações, mas isso aí a gente vai comentando ao longo do período até começar a nossa temporada. Cara, eu fui olhar esse jogo aqui rápido, meu Deus do céu, que coisa assustadora, tá? Não faz isso não, cara. Faz isso não. Vamos ficar na paz. Indo pra casa, encerrando este programa, Léo. Muito obrigado. Suas considerações finais? Obrigado, Danilo, pessoal que nos acompanhou. Fechamos o elenco, mas espero que não seja o fim, né? Espero que ainda tenha mais plano pra manga. Vamos torcer aí para os nossos novos chegados, Malik Reed e Jesse James. Pelo menos renderem um pouco se o Malik Reed... Jesse James, o que fez a saudade recepção. Jesse James, infelizmente saudade. não voltou. Infelizmente não voltou. Mas é isso, cara, que eles consigam jogar bola e, cara, acho que no momento que eu mais estou interessado é ver quem vai ser o camisa 65, o Larry Ogunjobi ou o Demur Jr., que até agora não foi definido. Eu quero ver o quanto de moral o Demur está. É isso, tem esses 2 conflitos aí pra resolver. A camisa 65 tem Ogunjobi e tem Dan Moore, e a camisa 24 tem Ben Snell e tem Damontae Kazee. Muito bem lembrado. E aí eu deixo a pergunta pro pessoal, o Steelers melhorou de ontem pra hoje? A gente começou com essa pergunta, acho que vale terminar também. Eu acho que sim, ele melhorou, porque quando você observa os cortes, já era jogador de fim de elenco mesmo. Saiu muita gente ruim, né? O cara que não faz diferença. E você trouxe um que faz. Um outside linebacker 2/3. Então o Silas melhorou horrores. Ele subiu de patamar, ele mudou de prateleira? Não. Mas ele deu um passinho ali à frente. Eu vou mudar a pergunta, então. A gente ganhou uma vitória a mais? essa eu quero saber. Olha, essa é a pergunta o Pittsburgh Steelers definindo o jogo do jeito que ele define, eu diria que sim. Ele ganhou uma vitória a mais. Contra a defesa. Então, estamos aí positivos. Terminamos esse episódio com uma avaliação positiva, rapaz. Então, sabe o que você faz com isso? Você aproveita que você está ouvindo isso aqui em podcast, deve ter uma ferramentazinha lá de avaliação. Faz tempo que a gente não pede. 5 estrelinhas. O Spotify tem 5 estrelas, o Apple Podcast tem 5 estrelas. Avalia, porque não só ouvir nas plataformas, mas a avaliação também, a recomendação ajuda nos algoritmos. Essa batalha eterna a favor do algoritmo, para ir subindo e chegando para mais pessoas, e sobe mais e chega para mais pessoas. A gente está sempre nesse ciclo sem fim, remando nessa maré. Então, a gente volta na semana que vem. Semana que vem é a live preferida de 9 entre 10 torcedores desse time, que é Bold Predictions. A gente terá uma semana aí para pensar nas nossas... o que é que a gente vai trazer aqui no programa, e fica o recado final de vocês fazerem o pedido da Jersey, Bumblebee Black Yellow, porque é a última semana, tá? R$75 mais frete, bit.ly/Jersey Bumblebee, peça a sua e vamos trajar essas belíssimas cores por aí. E vamos também trajar essas belíssimas cores, encerrando este programa, deixando um grande abraço para todos vocês e até a próxima.
to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.